mais uma vez, Domingo na Fábrica, aqui na Rádio Fábrica de Gaiteiros e no canal YouTube da rádio. Hoje, com a presença desses dois mestres da música instrumental gaúcha, da música instrumental brasileira. Eu estou falando do Matheus Alves e do Guilherme Goulart, meus amigos, e eu gostei do release deles, que começa assim: iniciou da amizade dos dois músicos. Isso é muito importante. Eu não canso de citar uma frase do meu amigo Júlio Rizzo, que falou: olha, eu só toco com amigos. Isso é muito legal. Domingo na Fábrica, começando agora com o apoio do Bar do Alexandre, ali na Saldanha Marinho, esquina com Gonçalves Dias, no bairro Menino Deus, em Porto Alegre, e do Posto Vacari, na Avenida Rio Branco, número 26, lá em Santa Rosa, nossos parceiros que nos dão essa oportunidade de todo domingo estar aqui transmitindo e mostrando muito da música e da cultura gaúcha, programa que é gravado aqui no estúdio da Rádio Fábrica de Gaiteiros, a rádio que toca sonhos. Matheus Alves, e esse duo aí? Bom, inicialmente já queria agradecer pelo convite. A gente está aqui mostrando um pouco do nosso trabalho, esse projeto lindo aí, mais um projeto, né, da Fábrica de Gaiteiros, a rádio, Domingo na Fábrica. Bom, exatamente como tu citou aí, o duo nasceu da nossa amizade. Eu e o Guilherme, a gente já se conhece há um bom tempo ainda quando ele morava em Uruguaiana e eu em São Gabriel. Depois nos encontramos em Porto Alegre e a gente sempre tinha um repertório em comum, né? Aquelas músicas que o cara se reunia e tocava e como diz o release aí, já há uns 15 anos a gente tinha já um vasto repertório, né, de músicas, aquela coisa bem informal, até que um dia a gente se olhou e disse: vamos ter que tocar, né? Vamos ter que tocar da verdade, agora vamos arranjar essas músicas, vamos levar para frente esse duo, e foi aí que a gente começou em 2019, né? Que legal. Guilherme, e assim, ó, o Guilherme é lá de Uruguaiana, né? E o Matheus é de São Gabriel. Duas cidades onde tem polo musical, né? Muitos músicos vêm lá de São Gabriel e muitos lá de Uruguaiana. Fala um pouquinho disso aí, Guilherme. Maravilha, Hilton. Graças pelo convite para estar aí. Falando um pouco da nossa trajetória aí, que é curta, mas já temos um bom tempinho. Pois é, Uruguaiana é uma cidade que tem muitos músicos, sempre teve. E assim, ó, e depois que eu fui embora de lá, que eu comecei a saber mais histórias ainda, porque enquanto eu morava lá, eu não sabia, né? Sim. Mas tem muitos músicos antigos, assim, numa conversa com o Chico Alves uma vez, ele me disse assim: não, cara, tinha um cara que tocava piano, assim, tinha um guitarrista, tinha, tipo, lá na década de 50, 60, Sei. né? Músicos que eu nunca tinha ouvido falar, que eu nem sei se tem registro deles, né, em gravações e tal. Então, Uruguaiana sempre teve, assim, até hoje, tu vai lá, tu tem uma cena lá de uma gurizada nova que surgiu lá, gaiteiros, violonistas, assim, que, né, que estão com 20 e poucos anos, que já estão tocando muito, assim. E, assim, na cidade do Matheus também, né, cara? São Gabriel tem muitos músicos lá que são referências, né? Sim, né? Muita gente tocou em Villeroy, o Gastão, uma turma muito boa, o João Vicente, e assim vai por aí. Isso também é um pouquinho, no caso de Uruguaiana, né? A Califórnia também, eu acho que oportuniza muito isso, né? Pelo menos tu já nasce numa cidade onde tem o principal festival de música nativista. Então, para quem tem um pouco de interesse na música, isso aí já é um, sabe? Já é um caminho, tu já vai começar a observar a música de uma maneira diferente, né? Mas vamos fazer o seguinte: vamos tocar um pouquinho, que esse programa é de música, né? De papo também, mas bastante música. Vamos ver? O que sai? Tarde de Sol? Vamos? 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Que maravilha, eu não falei que era bom? Bela composição. É do Dudu? Sim, essa composição é minha autoria, Tarde de Sol. Tarde de Sol, olha só. E a música gaúcha tem disso, né? Transita assim de uma maneira diferente na música instrumental mundial brasileira. E uma chacareira que vem lá da Argentina, né? Que a gente deu uma ajeitada na chacareira, né? Que os argentinos não me ouçam, uma ajeitada, uma abrasileirada na chacareira, né? E a gente toca diferente, mas não deixa de ser uma chacareira, né? Se um argentino ouvir essa música, ele vai dizer, não é chacareira. É porque a gente deu uma brasileirada nos ritmos que vem de lá, né? Exatamente, eu acho que na verdade todos os ritmos, né? Tudo, a nossa música, né? A vaneira veio da moda de viola, né? Tu vai pegar o chamamé também argentino, a gente toca já de uma forma diferente, a chacareira, o tango, né? Enfim, todos os ritmos, e cada região nossa também tem uma forma de tocar, né? Vai tocar chamarra na fronteira de um jeito, nas missões é do outro, né? Tu vai... Então isso se deve à formação do nosso povo também, que é várias etnias, né? E claro, suas influências de fronteira e tudo mais. Claro. Eu acho que... Guilherme, eu lembro uma vez que tu falaste que o Guilherme é o primo dele, puxa vida, o Paulinho, o Paulinho Goulart também é um exímio acordeonista, e eu lembro uma vez que o Guilherme falou que alguém chamou a atenção do teu pai ou do pai dele, não sei, esses guris estão tocando bem, hein? Aí ele começou proporcionou para vocês estudar o acordeon, né? Sim. E o resultado tá aí, 2 acordeonistas da linha de ponta aqui do Rio Grande do Sul, né? Como é que foi a tua formação, assim, lá em Uruguaiana? Tu veio para cá, os estudos começaram por lá? Não, é que assim, ó, o meu pai, aí tem um parentesco, assim, que eu tenho com o Paulinho, que é muito difícil de explicar, né? Que eu sou tio e primo ao mesmo tempo dele, né? Porque o meu pai é avô dele, né? Ah, sim. Então, assim, e ele é 2 anos mais velho que eu. Então, o meu pai, gaiteiro, ele tocava muito bem, só não tinha instrução teórica, né? Mas tocava de ouvido, mas tocava muito bem. Tocava gaita piano e gaita de botão. Então, tinha muitas gaitas em casa. Tinha de botão, tinha 3, piano tinha mais umas 3 ou 4, chegou a ter uma época lá. E o Paulinho começou a aprender um pouco antes de mim. Quando ele tinha uns 7 anos, ele começou a aprender. Eu tinha uns 5, tava por ali, pegava, aprendia, mas não queria muito. Sim. E o Paulinho, ele aprendeu e começou a tocar. Participar dos concursos de gaita e tal, né? Aí quando eu tinha uns 7, quase 8, que eu de fato, vou tocar também. Que antes eu tocava só pegava assim, num churrasco de família. Como se fosse um brinquedo. No churrasco de família, o pai, toca uma pra nós aí, não sei o que. Aí eu pegava e tocava. Isso me conta porque eu não tenho lembrança disso, né? Com 6 anos, né? 7 anos. Sim. Mas aí o Paulinho começou a tocar e começou a ganhar os concursos de gaita na região lá, Alegrete, Quaraí, lá, né? E então o Paulinho, com 10 anos, ele já começou a tocar nos conjuntos de baile que tinha lá na cidade, em Uruguaiana, tocando gaita e botão. Né? Com 10 anos. Com 10 anos ele já tocava baile tocando gaita e botão, aquela coisa, os conjuntos de baile. Tinha o gaiteiro da gaita de botão. Normalmente um menino. E que ele tocava um pouco só. Tocava meia hora, aí ficava lá esperando, um pouco ele vinha tocar mais meia hora e deu. Não era que nem o gaiteiro da gaita piano que tocava 5 horas. Né? Sim. Então o Paulinho começou nisso aí. E eu fui meio nesse caminho também, dos concursos de gaita. E aí com 10 anos eu aprendi essa aqui, a piano. E o Paulinho já tocava mais tempo que eu. Sim. E aí nisso, a gente tem uma tia lá em Uruguaiana, irmã do meu pai, que se formou no Liceu Palestrina aqui. Ah, sim. Que tinha aqui em Porto Alegre. Ela tinha todos esses livros, que hoje, né, a gurizada tem fácil acesso aí, né? O Anzag, que são os métodos, né? Anon, essas coisas. Então ela tinha esses livros, mas ela não sabia ler, né? Aí eu lembro que tinha um cara que trabalhava no estúdio do Choio. Conhece o Choio, né? Sim, conheço o Choio. Tá. Aí tinha um cara que era o Marcelo Marques. Ele trabalhava e ele me começou a ensinar a partitura para nós. Aí nós aprendemos, sim, o básico, né?
Porque o livro ele é bem interativo para te aprender. Tu começa a aprender a tocar gaita nesse método Gonzaga, começa a aprender e o livro já vai te encaminhando automaticamente a tu saber a leitura também, porque ele vai ensinando de uma forma tão simples e vai dificultando, quando vê tu tá lendo, né? Então aprendemos o básico com esse cara e começamos a pegar esse livro, assim, vamos dizer, eu tinha uns 12, 13 anos, que foi nos churrascos de família, porque meus tios todos tocavam, né? Os que ainda estão vivos tocam, né? Mas tem uns que já faleceram que também tocavam, entendeu? Então sempre foi rodeado de gaita. Sim, a família é muito musical. Exatamente, tenho primos lá que tocam violão, muito bem até. Então foi assim, entendeu? Aí até que começamos a trabalhar, né? Com 15 anos ali, começamos já a tocar no CTGs, com 20 já estava aqui em Porto Alegre. Sim. Assim fui vindo, né? Não me planejei para isso, né? E tu, Matheus, a família também, musical? Não, a família, ninguém toca, assim, parente próximo. A partir, foi eu e meu primo começamos a tocar violão. Aí agora a gente tem mais um terceiro primo que toca também, que até atualmente ele toca com César e Rogério, dupla César Oliveira e Rogério Melo. Mas a gente começou porque era uma turma de amigos ali, que era colega da escola, que ia pro CTG, dançava, invernada, aquelas coisas. E aí um já meio riscava um violão ali, vamos aprender. A gente começou a ter aula com Estevão Camargo, né? Que baixista do Nenhum de Nós. Que é o atual baixista do Nenhum de Nós, mas é guitarrista de ofício, né? Enfim, toca todos os instrumentos, né? E aí a gente fez aula um tempo, e aí como era uma gurizada, a gente já começou a separar. Um já começou a querer cantar mais, outro fazia o violão base, eu comecei a tirar alguns solos, depois eu comecei a tocar contrabaixo também, mas foi nessa turma aí de amigos, né? Aí depois conhecemos o Giovanni Vieira, né? O irmão do João Vicente, também do Nenhum. E aí o Giovanni dá para dizer que foi... Eu tive os dois professores, eu considero, o Estevão e o Giovanni. Mas o Estevão, digamos, deu aquele aprendizado inicial e o Giovanni largava para a fogueira. O Giovanni, na época que ele estava vindo muito a Porto Alegre, e ligavam, quero tocar, preciso de músico para tocar em tal festival interno, coisa ali da região, né? E ele disse, eu não posso, mas eu tenho 2 alunos aqui que tocam. E aí nós tínhamos que chegar, já começamos a criar arranjo, tem que fazer, aprender fazendo, né? E aí foi daquele jeito, né? Vai! E aí a partir dali a gente foi. Aí eu tive outros professores, né? Mais quando vim aqui já para Porto Alegre, assim. Mas lá foi nesse clima ali, foi sempre tendo contato com os músicos e tudo mais. Isso é a importância dos festivais aqui no Rio Grande do Sul, né? Eu sou de uma geração anterior à de vocês, que nós íamos a festivais, assim, todo fim de semana tinha um festival, era impressionante, assim, como a gente viajava, né, e como os festivais naquela época eram importantes e tinham, assim, uma visibilidade muito maior do que tem hoje, né, as músicas eram sucessos, né, muitas músicas de festivais se tornaram... sucesso do cancioneiro gaúcho. Vocês têm ido a festival assim hoje em dia? Como é que tá? Sim. O Matheus até vai mais que eu, tá? Ainda tem, claro, os festivais consagrados que ainda tem, né? Carijo, Coxilha, Tertúlia, Musicanto, né? A própria Califórnia está tendo agora, acho que praticamente todos os anos ela teve, né? Mesmo com a pandemia. E tem outros festivais aí que estão surgindo mais, até por esse apoio das leis de incentivo, né? Os produtores, as prefeituras estão vendo que somente com a forma local ali, que antigamente se fazia, não consegue mais sustentar um festival, então estão buscando produtores que buscam recursos, que aí tá tendo. Eu acho que tem alguns festivais, algumas cidades que eu tenho ido, assim, até aqui perto, Encruzilhada, voltou a ter festival, assim, com uma força grande da comunidade. Exatamente. Isso que é importante. Isso aí que é importante, né? Porque a gente vê que é isso que sustenta o festival, né? E tu citou que antes o festival tinha mais visibilidade, mas passava na TV Com, ao vivo, as finais, né? Na TVE também. Na TVE, a Rádio Gaúcha transmitia, né? A Rádio Guaíba também. Eu lembro que
antigamente tu tinha, né? Eu, como também escutei muito festival, né? Qualquer festival, tu ia, eu da região ali de Santa Maria, né? Pegava a Nativa FM, a Nativa estava em todos os festivais. Hoje ela não vai mais, né? Sim. Assim como outras rádios, né? Então, eu acho que isso se deve um pouco a essa perda de visibilidade dos festivais, né? Sim. Que é claro, aí com Minas a gente não guarda as músicas, vai acontecendo essas coisas aí até que o cara pensa, pô, o que eu tô fazendo aqui, pra quê, né? Não tem público, os caras não escutam o disco, nem disco tem mais, nem né? disco tem mais. Agora tem live, né? Agora tem as lives, pelo menos fica no YouTube ali registrado, então Sim. eu acho que tá meio que se reinventando, a gente tá naquele processo que precisa reinventar aí exatamente para deixar esse legado, né? Claro, eu tenho ouvido assim algumas opiniões de que festival teria que mudar a fórmula, não ter mais essa coisa da concorrência, ser mostras de música. Mas aí tem o outro lado dos que falam, não, mas o gaúcho gosta dessa concorrência, né? Isso que é o atrativo do festival. Eu acho, pode ser, né? eu acho que tem a ver com a nossa forma de ver o festival, né? Aqui tem uma produção enorme de músicas, né? Se tu for pensar em qual lugar do Brasil que surgem tantas músicas novas, né? A cada... É verdade. Agora, eu não me lembro, eu estava lendo num blog esses dias que vai ter 60 festivais até o fim do ano. Nossa, imagina. Ou vai ter durante todo o ano, não quero também trazer mas tu imagina 60 festivais num ano. Sim. Quantas músicas inéditas estão ali? Vão ser apresentadas. Isso, né? É coisa porque estão fazendo, né? Fora as que não passam. Fora as que não passam, né? Agora a Moenda, né? 800 músicas escritas. Nossa, para tirar 24? É um trabalho. Aí, eu não queria ser jurado. Aí é a nossa forma de produzir, é claro. Vamos dizer, talvez nem todas as músicas sejam um grande nível, né? Sim. Mas todo mundo faz isso, todo mundo compõe, todo mundo gosta de estar criando, né, a sua composição com isso é muito salutar. Isso aí é isso aí. Mas a gente está conversando aqui com o Matheus Alves e o Guilherme Goulart, que tem esse sensacional do Hermano Viejo. Vocês têm um trabalho, né? Está nas plataformas, Spotify, tudo. E também forma física, se lê? Não fizemos, porque lançamos no meio da pandemia. Sim. Ficou inviável, né? E também a gente constatou que seria melhor daqui um pouco já largar direto ali. A gente até gostaria, não vamos dizer que a gente não gostaria, mas a gente não ficou inviável, né, financeiramente e... Claro. Enfim. E aí já passou 2 anos, né, que a gente lançou, então... Mas é isso aí, ó. Quem quiser curtir, procura lá no Spotify ou nas plataformas de música do Hermano Viejo. Tá ali todo o trabalho, né? São quantas músicas gravadas? São 8 músicas. 8 músicas? Vamos ver mais uma, então? Vamos ver? Mais uma. Cambonga? Pode ser.
Que maravilha! Esse é o Domingo na Fábrica, que tem o apoio do Bar do Alexandre, ali no bairro Menino Deus, em Porto Alegre, e do Posto Vacari, lá na Avenida Rio Branco, número 26, em Santa Rosa. Como é o nome desse tema? Candonga para o Mar. Candonga É um para o Mar. tema do argentino Néstor Gomes, né, um músico que a gente... Aquelas influências em comum, né, que a gente tem, e ele fez esse tema para o irmão dele, que também é um grande baixista, o Omar Gomes, os dois argentinos lá de La Plata. Que maravilha! A música regional gaúcha está num nível, assim, atualmente de excelência, né? Porque temos músicos aqui de primeira linha, acordeonistas, violonistas, né? Isso aqui, o duo Hermano Viejo é uma amostra desse movimento todo que está por aí, né? Recentemente eu tive num festival ali em Osório, na Tafona, eu me impressionei, né, com a gurizada, né? Lá, muita gente boa tocando e tocando bem, né? Isso, para a cultura, é uma coisa formidável, né? Porque cada vez está vindo, né, melhores músicos por aí, e a gente... Vamos dominar o Brasil e o mundo, né? A música gaúcha. É o nosso sonho. Isso aí. Temos agora a escola Yamandu Costa, lá em Passo Fundo. Ah, sim, exatamente. Né? O Yamandu que foi, eu acho que o cara que alavancou, né? Trouxe toda essa geração de violonistas aí. Um deles está aqui na minha frente, o Matheus Alves, né?
Garanto que muita coisa, o Yamandu no release tá ali, foi um influenciador. Isso, da tua carreira. o Yamandu, até uma coisa assim que muita gente pergunta, eu não tenho costume de tocar, enfim, esse repertório mais violonístico, e principalmente as coisas do Yamandu, que é um nosso expoente, né? Sim. Mas quando eu comecei nos festivais, comecei a acompanhar os festivais, foi bem aquela época que o Yamandu, ele tinha parado de tocar, né, que eu acho que ele foi para lá, foi em 98 talvez, né, eu comecei ali em 99, 2000 a acompanhar, foi quando ele foi para São Paulo, e antes dele ganhar o Prêmio Visa, né, Sim. que eu lembro quando ele ganhou o Prêmio Visa, que foi quando ele estourou, né, e aí eu escutava o Lúcio, né? O Lúcio, que foi também quem influenciou o Yamandu, mas escutava também os violonistas daqui, o Marcelo Caminha, né? Ricardo Martins, Márcio Rosado, né? E aí quando eu comecei a buscar coisas do Yamandu aqui, era poucas coisas. Depois a gente vai descobrindo, né? Que ele tá no Forasteiro, né? Aquela que ele também juntando os gravetos na Califórnia, né? Mas sempre dentro já do estilo aqui que soava muito semelhante ao Lúcio, né? Sim. Né? Ele foi depois, quando ele trouxe uma linguagem que eu gosto muito, que ele começou a compor novamente com essa linguagem aqui. Ele teve a época que ele tocou mais choro e samba, né? Mas quando ele voltou ali a tocar naquele trio, ele, o Nicolás Krasik e o Guto Hirt, né? Sim. Que ele fez aquele disco com todos os temas, era Ana Terra, Vento dos Mortos, era tudo relacionado ao continente do Érico Veríssimo, né? Ali eu comecei a me interessar muito pelo violão dele, pelas composições dele, né? Sim. Eu comecei a ver a forma que eu acho que digamos que ele, quando ele foi para o centro do país, ele tocou mais choro, mais samba, até por um meio que ele estava lá no Rio e tal, para o pessoal conhecer ele. Mas depois essa coisa mais latino-americana, que hoje ele traz muito, né? Ele traz muito folclore da Centro-América, né? Esses ritmos colombianos, venezuelanos, né? Peruanos, ele está trazendo muito, explorando muito isso no violão Sim. dele, né? Eu acho que hoje ele não é mais um violonista somente gaúcho ou somente brasileiro, um violonista latino-americano, né? Ele carrega essa bandeira da Latinoamérica, né? Isso aí eu acho bem interessante, assim. Isso aí ajuda muito, né? Não, as músicas sim, daqui. com certeza. E tu, Guilherme, as tuas influências, assim, eu vi ali que tá o Richard Galliano, né? Sim. Meio que por óbvio, né? Mas assim, aqui do Rio Grande do Sul. Né? Tia Hilton, eu vou ter que contar assim, cara, que eu sempre, quando eu tenho a oportunidade, eu conto. Eu tava assistindo em 2001, tá? Eu tinha 15 anos, já tocava. Já tocava algumas coisas do Albino Manique, do Edson Dutra, que são coisas difíceis, né? Mas harmonicamente, né? Digamos, mais simples, mas de difícil execução, né? Coisa cordionística mesmo, né? De tocar, mecânica, né? Já tocava algumas coisas assim. E aí eu nunca me esqueço, porque eu ainda sou, né? Sou de 86, né? Mas eu sou da geração ainda que fui influenciado por esses gaiteiros mais antigos, que são até hoje, né, referência, o Albino, o Edson Dutra. Eu ainda não tinha muita ligação, assim, com o som da gaita do Borges, assim, né? Isso fui ter um pouco depois que eu fui assimilar mais essa questão de harmonia, né? Que eu falei, as músicas do Borges, e quando veio eu tava mais... Posso dizer hoje que foi o cara que mais me influenciou, né? Ele e o Luciano Maia. Porque quando eu tava assistindo essa Califórnia em 2001, tá? Eu nunca me esqueço que eu tava assistindo, assim, sentado na plateia com meu pai, o Paulinho tava junto. Eu lembro que subiu o Luciano Maia, cara, pra tocar um show com o Joca Martins, cara. E eu fiquei assustado, assim, eu nunca tinha visto alguém tocar tanta gaita, assim, com a pegada, sabe? Foi uma coisa, assim, completamente nova pra mim, assim, que perdurou por anos, assim. Tanto é que, ao meu ver, assim, depois do Luciano, eu acho que não surgiu ninguém, entendeu? Com essa coisa, com essa digital nova, assim, um cara Sim. que produziu tanto, gravou vários discos, assim, eu acho que não surgiu ninguém, entendeu? Pode ter surgido muitos gaiteiros bons, assim,
mas que tenham deixado um registro tão grande como o Luciano, acho que não surgiu, entendeu? Verdade. Pós-Albino, entendeu? Sim. Posso assim, posso eu ter criado algumas coisas, mas eu não, né, o Luciano, ele deixou muito registro do que ele, né, da obra dele. Então foi um cara assim que eu fiquei, que loucura, né, cara? Eu me lembro que eu conversei com ele lá, ele foi bem gentil, bateu uma foto comigo, tudo, me deixou até tocar na gaita dele. Sim. Aí, comecei a ouvir as coisas dele, aí logo estourou o César Oliveira e o Rogério Mello ali, que eram os acordeões dele, que eram solos de gaita para música regional, muito modernos, assim, execução, limpeza de execução, tudo, né? E o Luciano, para mim, ele trouxe uma coisa muito importante, porque assim, ó, até o Albino e até o Luciano, todo mundo tocava a gaita de um jeito, entendeu? Aí vem o Luciano, ele mostrou uma nova, né? Porque eu digo que o Luciano, ele é uma mistura de Albino Manique com Galiano, entendeu? Porque assim, ele tem a velocidade, a digitação, a pegada gaúcha, sabe? Toda aquela coisa do Albino, né? Mas trouxe um toque refinado para tocar coisas rápidas, Sim. né? Como o Galiano faz, entendeu? Então, para mim, ele é uma fusão bem clara da linguagem dos dois, e ele tem a linguagem dele. Até já conversei com ele sobre isso. Então foi uma influência, assim, que, né, foi bem forte, assim, né? Então eu comecei a ouvir muitas coisas dele e tal, né? E aí depois, claro, comecei a conhecer novos, né? Através do surgimento do YouTube, né? A gente vai conhecendo outros músicos e tal, né? Sim. Passei a ouvir mais Sivuca, passei a ouvir mais Dominguinhos, assim, né? O Galiano foi um cara que eu ouvi bastante, aprendi muita coisa dele, né? Toco muitas músicas dele. Teria que relembrar até para tentar tocar alguma coisa, mas assim... Aí eu comecei a ter relação com o Borges, né? De churrasquear, de matear, ele começou a me chamar para os projetos, para fazer até show com ele, tudo, né? Então tive uma relação bem próxima com o velho e aprendi muita coisa acerca do que a música instrumental, da visão que ele tinha, né? De como compor as músicas, né? Porque ele sempre dizia assim, cara, tua música não tem problema tu fazer isso aí que tu tá fazendo, só que tu tem que deixar claro, né? Onde é que tá a tua raiz nisso aí, né? Tu tem que saber onde é que tá a tua raiz nisso aí, entendeu? Se a tua música no momento não tiver raiz, dentro do que, por mais moderno que tu esteja fazendo, se ela não tem raiz, né? Fica uma música né? solta. E aí para mim o exemplo claro disso é o Renato, entendeu? O Renato é o cara, assim, que acho que nenhum gaiteiro vai dizer assim, não fui influenciado por Renato. Todo mundo foi influenciado Sim. pelo jeito do Renato. Embora ele toque um instrumento diferente, não é a gaita da gente, entendeu? Mas a estética do som, pra mim, ele foi o cara que chegou mais longe, assim, que eu posso dizer, de todos, eu acho, foi o Renato, entendeu? Né? A estética do som, a forma, o conceito de tocar, a forma como ele montava a banda dele e tal, né? Então ele sempre trouxe, só que a música dele tem uma raiz, bota profunda, Sim. né? Eu vou te contar um segredo, então. Numa conversa uma vez com o Luciano Maia, ele me falou, não, o Guilherme Goulart eu respeito. Valeu. Olha aí. A gente ficou muito amigo, o Luciano, construímos uma amizade muito boa. Que maravilha. Vamos ouvir mais um pouquinho? Vamos ouvir mais do um Hermano Viejo? O que vem Vamos agora? tocar. Tem um tema que a gente, essas coisas, a gente sempre busca tocar alguma coisa nossa, assim, que já tenha, que a gente já, enfim, coisas autorais e coisas que a gente foi arranjando, né? Tem uma música que a gente vem tocando, que até eu já falei pro Guilherme, a gente tem que uma hora parar e arranjar ela mais da nossa forma. Mas ela tá no registro, que é um disco do Raulito Barbosa com o Juanjo Domingues. Sim. Que é uma valsa bem curta, assim, que tem uma história engraçada, que o Juanjo contou naquele documentário Histórias do Violão, com o Yamandu, né? Que eles foram gravar um disco, o Juanjo foi acompanhar o Raulito na turnê na França, e aí fecharam lá um disco, conseguiram, sei lá, 2 tardes de estúdio para eles gravar e começaram ali, catando música, aquela coisa, né? Vão gravar um disco de um dia, vão catar música. Aí o Raulito falou, Juanjo, toca aquele valseado que tu toca aí que eu te acompanho. E aí eles fizeram a versão que tá gravada, terminaram a gravação, tinha um produtor da tour ali, né? E o produtor ficou, mas que lindo tema, maravilhoso, qual o nome desse tema? E o Juanjo, meu amigo, qual é o teu nome? Patrick.
esse aqui é Vals para Patrick. Batizou na hora, valsa pro cara, né? E aí é um tema que a gente... Até é um tema que eu gosto muito. E aí falei pro Guilherme, a gente tirou e a gente toca ele até uma homenagem ao Raulito, que é um grande mestre, né? E ao Juanjo, que nos deixou, acho que há uns 2 anos atrás, aí, também um exímio violonista, né, argentino. Que maravilha! Quando falam do Raulito Barbosa, eu lembro uma situação que eu estava em Paris junto com o Renato Borghetti, e aí nós estávamos por lá, e de bar em bar, né? E aí, dali a pouco, a gente estava caminhando na rua assim, e o Renato olhou, o Raulito mora nesse prédio aí. Eu digo, não, mas é possível, cara, tu aqui... a gente está aqui por acaso, aqui sei lá onde é que a gente está, e tu vai me dizer, não, já estive na casa dele, ele mora nesse prédio. E aí tá, mas e aí? Vamos fazer uma serenata para ele. Era 2 da manhã, sei lá, né? Aí a gente pegou os instrumentos, né? E começamos a tocar ali, o Renato achando que o Raulito morava ali. E aí, dali a pouco, uma mulher... abriu a janela e começou a nos xingar, dizendo que ia chamar a polícia, mas ao mesmo tempo uma outra janela, numa sacada, saiu um casal, abriram uma champanhe e pediram pra gente continuar tocando. E aí ficou aquela briga, uma mulher xingando e um casal curtindo. Em Paris. Em Paris, né? Bom, resumindo, não era ali que o Raulito morava. Não era ali. Mas valeu. Mora naquele prédio. Isso é muito bom. Essa história aí a gente não vai esquecer nunca. Do Hermano Viejo aqui no Domingo na Fábrica. Já que falamos do Renato, o Renato vai dar um recadinho agora
do Hermano Viejo e para a Rádio Fábrica de Gaiteiros, a rádio que toca sonhos. Quero deixar um abraço para esse duo maravilhoso, Hermano Viejo, Guilherme Goulart, Matheus Alves, super música, pô, são os queridos, e também dar as boas-vindas à Rádio Fábrica de Gaiteiros. Vocês estão em boas mãos, Hilton Vacari. Então, um abraço e uma hora dessas nos cruzamos, ou por Porto Alegre, pela Barra do Ribeiro, pelos palcos aí. Um abração e bom programa a todos. Maravilha, voltando domingo na fábrica, depois desse recado do Renato. O Renato sempre presente no Domingo na Fábrica, de vez em quando ele está aqui ao vivo com a gente. Hoje ele não pôde, né? Mas de vez em quando ele está aqui com a gente no estúdio da Rádio Fábrica de Gaiteiros, a rádio que toca ações, o estúdio que fica no bairro Menino Deus, em Porto Alegre. Domingo na Fábrica tem o apoio do Posto Vacari, posto do meu primo Beto, lá de Santa Rosa. É isso aí, a família tem que apoiar, né? Claro. E também o apoio do Bar do Alexandre, no bairro Menino Deus, em Porto Alegre, ali na Gonçalves Dias, com a Saldanho Marinha. Vamos falar mais do que? De música, né? Do que a gente está falando, né? Que beleza. Uma coisa legal, assim, que eu acho é essa junção, né, da música. A gente até já comentou alguma coisa sobre isso, mas a gente podia ir mais adiante, né? A junção da música argentina, da música uruguaia, até da música paraguaia que veio para cá e foi se misturando, né? Tem até um movimento aí do Sul Universal, que é um movimento dos músicos, onde se observou que a gente faz um pouco diferente aqui. A música instrumental gaúcha, ela é diferente da música instrumental brasileira e sempre tem aquele interesse, né? Ué, de onde é que vem esse som? Eu vi aqui que vocês já viajaram o mundo inteiro, até na China, né? Como é que é essa chegada, assim, chega lá na China e aí um chinês ouve essa coisa, nunca ouviu, né? Como é, o interesse deles, assim, gera uma curiosidade, né, nisso tudo. Sim, lá na China, eu que fui à China, foi no ano de 2016, né? Lá tinha deve existir ainda, né, o Piquete China Véia. Né? Perfeito. Não? Que lá, acho que os 2 primeiros anos foi o Pirisca Greco, que foi, o Luiz Marenco. Lembro disso aí. Aí eu fui em 2016 ali com o Rodrigo Munari, o Edson Dutra foi, né, nesse ano, foi quando fizeram um baile na China, né, que nesse caso eu fui o técnico lá, só pra ter ideia de onde a gente andava. Mas lá é um grupo de gaúchos, né, que aqui da região de Novo Hamburgo, ali do Vale dos Sinos, que foram para lá trabalhar no setor calçadista. E aí, a partir disso, eles começaram esse movimento pequeno ali e começaram a trazer mais brasileiros. E, enfim, quando a gente foi lá, tinha carioca, tinha de outros estados, e muitos deles já casados com chineses, né? Que exatamente para eles é uma música completamente diferente, até pela forma da construção musical, né? Isso é algo que é bem claro. A música ocidental e a música oriental é bem diferente, né? Sim, já começa por aí. Já começa por aí, né? Mas teve uma boa aceitação, tanto que o baile esse que teve, né? A gente teve várias programações, tocamos em outros lugares. Lá tinha um bar que se chamava Bem Brasil, né? Lá um bar que, quando a gente teve lá, a gente tocou nele, acho que foi tipo uma quinta-feira. Tu vai lá e tu faz uma mini gira de vários locais ali que tem, né? E, se eu não me engano, na quinta-feira, e na outra semana ia tocar o Neguinho da Beija-Flor lá, né? Então, já tem, até pelos imigrantes que vão para lá, os brasileiros que vão morar lá, né? Tem já essa procura pela cultura brasileira. Sim. E aí levaram a música gaúcha lá. Esse baile teve aproximadamente 500 pessoas, né? Nossa Senhora! Mas era uma época também, o Filipão e o Murtosa, eles treinavam ali numa cidade do lado ali. Nós fomos a Dongguan, e eu acho que ele estava em Shenzhen, que era aquele time que ele foi treinar na China.
era cerca de 2 horas dali. Ele estava no baile, então teve... Enfim, acho que hoje os tempos estão assim, né? Essa coisa da gente poder... alguém morar lá do outro lado do mundo, tu se comunicar e ir lá tocar, enfim, né? Mas, exatamente, a gente tem uma familiaridade com essa música aqui, a música platina, que na história era tudo uma coisa só, né? Um povo que aí foi, geograficamente foi sendo dividido, né? Sim. E eu acho que isso reflete na nossa forma de tocar, né? Tem sempre, é claro, vão ter músicos que vão ter essa influência e outros que não vão ter, né? A gente busca, eu escuto muita música platina, muita música latino-americana, né? E então, por isso, estou sempre buscando autores, trazendo para tocar. Que maravilha. Vocês têm outros trabalhos também, além do duo, né? O músico, a vida de músico é essa, né? Dificilmente tu consegue ficar só com um trabalho ali e a vida inteira conseguir sustentar, né? Só desse trabalho. Então, a gente é obrigado a transitar por várias influências, às vezes, né? Vários ritmos, vamos dizer assim. E o Guilherme é o acordeonista do Rock de Galpão, que é um trabalho maravilhoso, né? Do Thiago Ferraz e toda a gurizada ali. Volta e meia eu viajo com eles, eu como técnico de áudio, já fiz alguns shows com o Rock de Galpão. Como é que é essa experiência, Guilherme? Porque a turma ali eu sei que é boa, são maravilhosos, né? O Thiago nem se fala. Thiago, tá convidado para vir aqui no domingo na fábrica. Ainda vou entrar em contato contigo. Em breve vamos fazer um domingo com o Thiago. Essa coisa... o rock inserido na música gaúcha é uma coisa que deu muito certo, porque o Rock de Galpão ele usa os hits, né, do cancioneiro gaúcho, todos com uma pitada de rock and roll, o que eu acho maravilhoso, eu acho um resultado muito positivo. Como é que é esse trabalho ali, Guilherme? Cara, é muito legal, sim, faz 5 anos e meio já que eu toco com eles. Nossa Senhora. E assim, num primeiro momento eu fui meio caminhando, né, dentro do que o Paulinho Cardoso, que era o antigo gaiteiro da banda, deixou ali, né, de registro, assim, ficamos em cima daquilo ali e a gente trabalhou uns 3 anos, assim. E aí até que começamos a meter a mão para fazer alterações, para criar um repertório novo, assim. A gente tem um projeto para lançar, a gente até já lançou, tá no canal do Rock, né, 3 clipes novos de músicas autorais, com poetas, né, gaúchos, com músicas da banda, assim, as melodias são do Thiago, mas a gente, né, fez a roupagem tudo junto ali. E a gente tá querendo, né, caminhar nesse terreno desconhecido, entendeu? Que é da música autoral, né? Sim. Porque até onde a gente faz ali tá garantido, né? Que é os clássicos da música gaúcha, né? Mas assim, a gente começou a se aventurar. E tá ficando legal. Até convido as pessoas a poder assistirem no canal do YouTube. Tem o clipe da Mensageiro do Vento, que é uma música do Cabo Deco. Eu já assisti esse Cabo clipe. Deco, lá do Uruguaiana, a letra e a música do Thiago. Tem Boitatá, que é do Mário Pirata e do Thiago. Interessante. E aí tem várias músicas. A gente pretende até o final do ano lançar um disco só das autorais, né? Vamos ver como é que a gente vai conseguir fazer. Vem coisa boa aí, porque o Rock de Galpão ali sempre teve um capricho com a produção, né? Sempre foi um show muito bem estudado, sempre foi uma coisa muito bem feita, assim. Tem um cuidado especial com a música do Rock de Galpão, o que isso aí é uma coisa maravilhosa, né? E o Picumã, Matheus? Bom, o instrumental Picumã está completando 10 anos, né? 10 anos. 10 anos, né? Agora em 2023. A gente vai fazer um show dia 8 de agosto no Teatro da Santa Casa, né? Em comemoração. Fomos contemplados ali no edital CHC Música, né? E, bom, a gente tem vários planos aí. Tem um disco de composições inéditas, que algumas já são conhecidas, aí, que a gente já vem tocando nos shows, nas apresentações, né? E recentemente também, dá para dizer assim, a gente lançou o disco com Arismar do Espírito Santo, Sim. né? Que começou, até eu te comentei por telefone, a primeira vez que a gente tocou junto
foi no programa Domingo na Fábrica. Sim, sim. Né? Foi em 2019, o Arismar veio fazer o projeto Quarta Aumentada, e aí surgiu o convite para a gente ir gravar o programa Domingo na Fábrica e fazer um show lá no Teatro da Fábrica de Gaiteiros. Sim. E a primeira vez que a gente tocou foi no programa, ao vivo, né? Sem repertório, sem nada. O Arismar saía tocando e a gente acompanhando. O Arismar é um figuraço. E ali, depois, enquanto a gente assava a carne ali, o programa era de manhã, né? Aí, logo após, a gente chegou, já tinha um churrasco ali para nós. E o Arismar nos olhou assim e falou: pô, a gente tem que gravar um troço junto, hein? E aí surgiu o disco, que a gente gravou antes de iniciar a pandemia. Sim. Aí lançamos em 2022 o disco. Sim. Arismar mais Picumã. O Arismar, eu tenho uma história maravilhosa com ele, que eu viajei bastante com ele na época lá do projeto Asa Branca, Sim. que era capitaneado pelo Dominguinhos. E então o Renato fez muitos shows, naquela época eu acompanhava o Renato. E a banda do Dominguinhos, o Arismar tocava. Era Sim. o Arismar, o Heraldo Dumont Poxa. e o Fernando Pereira, baterista, né? Era um trio assim... Fantástico, né? Fantástico. E aí nós estávamos tocando no litoral gaúcho aqui, né? E na época, meus pais, nós tínhamos uma casa em Imbé, né? E a minha mãe era uma cozinheira, assim, de mão cheia. Era impressionante o que ela cozinhava, né? Italiana. E aí o Arismar, a gente estava na praia ali, tomando uma cervejinha, o Arismar, a gente vai ter que sair para almoçar, né? Eu digo, não, tu vai almoçar lá em casa. Hoje a mãe tá fazendo um macarrão e tu vai lá. E aí levei ele, meu Deus do céu, até hoje o Arismar, quando me encontra, Hilton, e aquela massa? Inesquecível. Inesquecível. E olha, a mãe infelizmente nos deixou, né? E massa igual aquela não tem ainda, mas tem por aí no Rio Grande do Sul. Que beleza, né? Que maravilha. Vamos ouvir mais alguma coisa aí? Vamos Do Hermano Viejo? Diz uma aí, tia. Podia tocar o tango para Troilo? Pode ser.
E esse tango, autoria de quem? Esse tango é do Luiz Salinas. Luiz Salinas, guitarrista grande argentino. violonista. O nome do tango é Para Troilo e Salgán, né? Em homenagem ao Aníbal Troilo e ao Horácio Salgán, né? Dois grandes mestres do tango, né? Ele fez esse... É um aire do tango, né? Sim. É do Salinas. Que maravilha. Um músico não para de estudar, né? Tá sempre estudando. Vocês têm algum canal de aulas também? Vocês tem alguns alunos? O Matheus tem mais que eu até. O Matheus tem um projeto, né, Matheus? Fala aí, Matheus. Eu tenho... eu sou formado em licenciatura, né? Pelo IPA, né? Licenciatura Sim. em música, né? E quando eu finalizei ali a licenciatura, né, até uma coisa bem engraçada, que quando eu cheguei lá, né, enfim, tu não conhece ninguém, né, e na minha turma deu o acaso de ter já vários músicos mesmo, né, que geralmente licenciatura é mais gente que já quer ser, enfim, não é músico, mas quer ser professor, né? Professor. Tem muito, né? Claro, tive também colega, mas eu tive uma turma que tinha vários músicos, pessoas que tocavam na noite, tudo, né? E até tinha, não me lembro o nome, mas ele era acho, diretor da Ordem dos Músicos, né? Isso aí foi 2016, por aí, no meio da faculdade que ele foi meu colega. Enfim, mas tinha bastante músicos, né? Pessoas de várias idades. E quando me viram tocando lá, vieram perguntar, tu toca o quê? MPB, tu toca jazz, mas violão, né? Com os dedos e tal. E eu toco música gaúcha, música regional. Cara, não, mas tu não usa isso? E aí que eu fui conversar e fui dizer para eles, não, tem festival, tem os músicos e tal, e comecei a mostrar os trabalhos que eu tocava na época, que era o Ângelo Franco, Pirisca Greco, Luciano Maia, o Picumã estava iniciando, assim, estava gravando o primeiro disco, né? E aí eles, mas vocês, que bonito isso aí, cara, mas isso aí não é música gaúcha. Eu disse, música gaúcha não é só... Os caras tinham a ideia mais da música mais galponeira, música mais simples, né? Sim. E aí, quando eu me formei, eu quis colocar isso em prática, né? Não, então vou mostrar que tu pode usar a harmonia, tu pode melhorar a tua técnica para tocar violão, tu pode buscar informações, né, estudos, né, mas aplicar na música gaúcha. E aí eu fiz a oficina violão regional, que eu levei, foi alguns lugares do estado, e aí depois com a pandemia virou um curso online, né? Hoje eu tenho alguns outros cursos, né, mas sempre ligados ao violão gaúcho, à música latino-americana, também ensino os ritmos latino-americanos, né, e tá tudo no YouTube e também no Instagram, né, eu sempre
estou compartilhando ali pequenas aulas, pequenas dicas, né, para quem gosta, quer aprender um pouco mais sobre o violão, né, música gaúcha, latino-americana, pode buscar aí na internet Matheus Alves, violão regional, que tu vai achar ali, né, tanto no Instagram quanto no YouTube. Olha aí, ó, tá aí a dica, hein? Querem um bom professor de violão? Tá aqui, ó, Matheus Alves, com sua técnica primorosa, né? Muito legal. A gente podia ficar aqui falando, né? O papo é interminável, né? Muitos assuntos sobre música, sobre cultura gaúcha. É um prazer tê-los aqui no Domingo na Fábrica, né? Programa que vai ao ar todo domingo às 10h30 da manhã, com o apoio do Bar do Alexandre e do Posto Vacari. Programa que tem a direção do Rafa Costa e a apresentação de Hilton Vacari. Então, para finalizar, né, mais um tema, e domingo que vem, outro programa novinho, gravado aqui no estúdio da Rádio Fábrica de Gaiteiros, a rádio que toca sonhos. Vamos finalizar com o quê? Uma música, a nossa música, né? Pode ser, agora vamos tocar Uma Hermano autoral, Viejo, né? Hermano Viejo, olha aí, Viejo. que deu Que é um título ao trabalho. Foi a música que, digamos, esse tango foi tipo a música que começou assim, por isso que a gente sempre toca ela, a gente não gravou, a gente até gostaria de ter gravado. Até se o Luiz Salinas estiver escutando, retorne os e-mails, né, que a gente quer gravar esse tango dele, né, que é o Parafolho Salgano, que é um tema lindíssimo do Luiz Salinas. Ah, né? do Luiz Salinas. Agora, essa aqui é Hermano Viejo, que é a música que deu título ao disco e foi a que abriu, né, o repertório que a gente foi montando ao longo desses 5 anos já que a gente toca junto. Né? Bora então. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1.
Esse é o duo Hermano Viejo, música de primeiríssima qualidade, que chamamé. Muito obrigado pela presença de vocês aqui, Matheus Alves e Guilherme Goulart. Domingo na Fábrica vai ao ar todo domingo às 10h30 da manhã, aqui na Rádio Fábrica de Gaiteiros, no YouTube da rádio e no site da rádio você pode curtir toda a nossa programação. Domingo na Fábrica, que tem a direção do Rafa Costa e o apoio do Bar do Alexandre e do Posto Vacari lá em Santa Rosa. Obrigado e até domingo que vem.